Josué, capítulo 7, versículo 1. O tema dessa mensagem é: por que essa derrota? E o subtema, o subtítulo é a fraude. Oremos. Senhor Deus e Pai, eis aí, ó Deus, a tua palavra que vai ser lida nesta hora. Eis aí o encargo, ó Deus, trazer, ó Deus, a tua instrução nesta hora. Te peço que tu fales, ó Pai, que quando tu falas, verdadeiramente a nossa alma se alegra, o nosso espírito se alimenta, meu Pai. Ó Deus, eis aí o teu povo que necessita. Ansiamos, ó Pai, de ouvir a tua voz, para que possamos crescer, para que possamos estar alimentados e suportar tudo aquilo que tem vindo e aquilo que virá. Manifesta a tua graça, a tua glória, a tua unção, a tua misericórdia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema é: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. É o título aqui na minha Bíblia. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba o povo, suba alguns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo do Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá que contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor Josué: levanta-te, pois, que estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém? Peço, amados, que se assentem. Creio que a maioria dos irmãos devam estar familiarizados com essa história, e uma história realmente triste, porque Josué vinha de seguidas vitórias, e agora tinha uma cidade para eles guerrearem, para tomarem Ai, e por ser uma cidade pequena, eles disseram que não haveria necessidade de levar todo o exército, apenas uns 3 mil homens resolveriam o problema. Só que eles foram derrotados de maneira vergonhosa. E o tema da mensagem é: por que esta derrota? O subtítulo é a fraude. Isso reflete o que para nós? Reflete o que aconteceu há poucos dias, exatamente na semana passada. Todos estavam certos de que as eleições seriam vencidas pelo candidato de direita, mas o resultado foi oposto. A tristeza foi geral. E aqui, como Josué, muitos perguntaram: por que essa derrota? E a resposta é a mesma aqui de Josué. Josué pergunta, e Deus fala para Josué: o que aconteceu é que tomaram do anátema, mentiram e furtaram. E ninguém percebeu que é justamente o que aconteceu com o Brasil.
Porque uma coisa nós temos que concordar. Jó 42:2 fala que eu sei que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. O que quer dizer isso? Que se essa derrota aconteceu no Brasil, se Bolsonaro não ganhou a eleição, foi por permissão de Deus. Quem poderia impedir o que Deus... E o porquê que aconteceu essa derrota? Sim, por causa da fraude. O que é uma fraude? Fraude é lesar, fraudar é enganar. Fraude é uma mentira, é um engano. Então, onde que houve a fraude? Simples. As pessoas nem perceberam que colocaram toda a esperança em um homem e em uma coisa, na política. Só que, observe você o que fala Salmos 39, versículo 7. Diz assim, olha, Salmo 39, versículo 7 diz: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Toda a esperança do povo estava em Jair Messias Bolsonaro. E a prova que a esperança estava nele é que quando viram a derrota, muitos choraram, alguns infartaram, outros entraram em depressão. Como pode? E aonde estava a fraude? As fraudes começaram desde o princípio. Houve um pastor que ungiu Bolsonaro a presidente. A fraude começou aí. Não há ordenança nenhuma na Bíblia para pastores ungirem presidente. A unção de rei era na velha aliança. A fraude já começou aí, desde o princípio. Segunda fraude é que a igreja deve sim se envolver na política, mas o púlpito não é lugar de política. O púlpito não pode ser alugado para políticos. Isso aconteceu. Aonde houve mais a fraude? Simples. Por que esses pastores milionários fizeram que o coração da igreja, dos cristãos, ficassem engendrados o Bolsonaro? Porque se você der uma pesquisadinha aí no Google, você vai descobrir uma coisa que talvez você não saiba. Essas igrejas que elevaram o Bolsonaro ao nível de Jesus, porque o nome dele é Messias, devem milhões ao governo. Talvez você não saiba disso, né? Dá uma pesquisada nas igrejas que devem milhões ao governo, que você vai ficar assombrado. E o pior, algumas devem INSS, que foram arrecadados dos funcionários e não foi repassado à Previdência Social. Eu não sei o nome disso, né? Eu creio que isso aí é apropriação indébita, para não dizer que é um roubo. Amados, pare e pense. Igrejas milionárias que não pagam tributo, de pastores milionários, e ainda deve o governo. Irmão, para pensar nessa fraude, o tamanho dela. Vamos lá. A igreja é milionária, os pastores são milionários. O que a Bíblia diz? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imagina a ira que deve estar o mundo contra uma igreja que não paga imposto, que os pastores são milionários e ainda devem ao governo, idolatram o homem para ter a sua dívida perdoada. Tem noção da fraude? Então eles queriam que realmente o Bolsonaro ganhasse. No caso, o Bolsonaro é a galinha do ovo de ouro deles, porque eles só pensam em duas coisas: dinheiro e dinheiro.
E o povo acreditou. E a prova que o povo acreditou, que ontem mandaram um vídeo para mim, no Facebook, que teve uma igreja que fez até um hino para Bolsonaro. Olha só que pode, irmão. Alguém já fizeram um hino para você? Para mim nunca fizeram. Pois é, fizeram para o Bolsonaro. O Bolsonaro você vai se eleger, já posso ver o choro do PT. Só que quem chorou não foi o PT não. Quem chorou foi a igreja. Por que essa derrota? Por causa da fraude. Eles não queriam um governo de direita por causa de defender os seus valores. Eles queriam um governo de direita para defender o seu bolso. Como que uma igreja deve... Onde foi todo esse dinheiro? Eles já cobram dinheiro do povo. Dizem que Deus vai abençoar quem der mais dinheiro. Estão ricos e ainda devem... Você vai se assustar. Quando você clicar no Google, igrejas que devem ao governo, você vai se assustar. São cifras de milhões. Tem uma que deve mais de 100 milhões. Muita gente não parou para pensar nisso. A fraude é tão grande que alguns ainda ousaram pegar trechos da Bíblia, que o número era 22, dizendo que aquele texto da Bíblia estava falando de Bolsonaro. É que eu não lembro, eu achei tão esdrúxulo essa coisa que eu não anotei o número. O cara foi lá onde eu trabalho e mostrar aqui, ó, está na Bíblia que Bolsonaro vai ganhar. O irmão Flávio, Apocalipse 13. Aí, ó. O irmão está dizendo que o Apocalipse 13 falava mal do Lula. E o Apocalipse 22 falia bem de Bolsonaro. Mas tem uma também no Velho Testamento, ô Flávio. Irmãos, o que você acha que Deus olhou isso aí e Deus estava alegre? Ele disse, minha é a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Todas as fichas foram apostadas em um homem e na política. Só que a Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. Claro, devemos usar a política, votar certo? Sim. Mas a principal arma nossa não é a política. Então, a fraude foi essa. E a fraude é tão grande que, por um lado, os que tinham a ajuda do Bolsonaro incentivaram o Bolsonaro a votarem no Bolsonaro, mas teve a outra parte. Teve pastores que ganharam ajuda também do Lula, que incentivaram alguns cristãos a votarem no Lula. E eu vi crente dizendo que iria votar no Lula. Bom, é outro erro, é outra fraude. Errado idolatrar o Bolsonaro? Claro, mas votar num partido que declaradamente defende o aborto, que é um assassinato de crianças, as drogas, que defende que se você roubar uma certa quantia não é roubo, e um cristão conseguir votar nessa pessoa, é outra fraude. E aí, o que Deus iria fazer diante disso? É isso. Há exemplo do que aconteceu com Acã, que trouxe coisas malditas para dentro do arraial. Que são essas roupas malditas? Que são essas coisas malditas que foram trazidas para dentro do arraial? A mentira, o comércio do evangelho, a imoralidade, as heresias. E agora, o desespero é tão grande que eles vão para as portas dos quartéis clamar por socorro. Olha que coisa. Tem gente fazendo vigília nos quartéis, clamando pelo exército para livrar eles. Olha o nível. Pessoas que não tinham condição de ir para uma vigília na igreja. Se falassem de subir o monte para orar, nem pensar.
agora fazem vigília nos quartéis a clamar ao exército, ao invés de clamar ao Senhor dos exércitos. Se esse povo, que agora faz vigília nos quartéis, clamando pelo socorro do exército, se no passado eles tivessem dedicado esse tempo em oração, em jejum e em Bíblia, o Brasil não estaria assim. Mas ensinaram outro evangelho, que você pagou o dízimo, pagou o carnê, levou o objeto ungido, está tudo tranquilo. É isso. Qual é a fraude? A fraude é que transformaram a igreja num local de entretenimento, que para o povo vir tem que ter bailarina dançando, tem que ter luzes piscando, tem que ter fumacinha saindo. Alugaram o púlpito. Quantos pastores agora estão de carro zero? Porque alugaram seus púlpitos para os políticos. E a igreja acha que Deus não ia fazer nada, que isso ia passar impune. Se ele já tinha mandado a pandemia, e o povo não mudou. Comércio dentro da igreja, idolatria a pastores e a cantores. A idolatria é tão grande que às vezes o culto está acontecendo e tem uma rifa sendo passada no meio da igreja. E queriam vitória. Queriam vitória. Achavam que Deus deveria dar vitória para eles. Então, o que fizeram com a igreja não era passível para Deus facilitar, para Deus ouvir as orações. O povo não se arrependeu. A morte das pessoas na pandemia não foram capazes de acordar essa igreja e tirar. E a idolatria é tão grande. Daqui a pouco teve um caso de um pastor que estava 10 anos em adultério na igreja. Eu vou falar esse caso para se ter uma noção do anátema. O que é anátema? É maldito. O que simbolizava o anátema que Acã trouxe para dentro do arraial? Uma delas é a idolatria. O pastor ficou, veja bem, uma coisa é alguém cair em adultério. Ele ficou 10 anos em adultério. Quando descobriram, ele negou. Quando fizeram o DNA, aí sim, ele não tinha saída, aí confessou. Confessou não, admitiu. Confissão quando não foi pego. O mais triste, que depois que ele confessa diante da igreja, que ele estava 10 anos pregando contra o pecado, pregando todos os dias em pecado, sabe o que a igreja falou para ele? Não tem problema não, nós te perdoamos. Ou seja, eles idolatram tanto o homem, que não conseguem mais odiar o pecado. O que Deus ia fazer? O que Deus tem que fazer com uma igreja dessa? O que você faria se você fosse Deus com uma igreja que permite o pecado, o comércio, a imoralidade dentro dela? Às vezes eu me belisco para acreditar. Crente que entra no mercado praticamente nua, andando assim como se nada, lá, lari. Eu olho assim, essa irmã, ela está desviada ou ela está louca? Porque tem mulheres ímpias que não andam com roupa que algumas irmãs entram no mercado. Estão lá gritando, Bolsonaro. Por quê? Está com medo da perseguição que a igreja vai vir? Uma igreja que sabe que todo o fundamento do evangelho está onde? Em um livro, e é a Bíblia. Mas eles não estudam a Bíblia, porque se eles estudassem a Bíblia, eles não iriam aceitar o comércio dentro da igreja, a imoralidade dentro da igreja, e muito menos a idolatria. Como eles seguiriam líderes milionários, se a Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra?
mas eles seguem. Eles aceitam. Porque eles têm um livro nas mãos, mas eles não leem o livro. Porque se lesse, não concordaria com o erro que eles vivem. E o que Deus iria fazer? Pois é. Abra Efésios 5, 27, por favor. Efésios 5, versículo 27. Olha a promessa qual é. Perdão, é 25, tá, irmão? 25 até o 27. Efésios 5, do 25 ao 27. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então está dizendo aqui, irmãos, que Deus vem buscar uma igreja pura. Então, o que ele tem que fazer para acontecer isso? A purificação. Então, o que está assustando algumas pessoas, para quem está ligado na palavra, não está assustado. Porque ele sabe que o que Deus vai permitir acontecer com a igreja é a única forma dele purificar a igreja. Todo mundo agora é crente para ganhar votos na igreja, para vender CD, livros e outras vantagens. Mas quando ser crente for comparado a uma pessoa fora da lei, aí eu quero ver quem é que vai ser crente. Eu vi uma conversa, não sei se eu vou conseguir explicar bem, entre uma pessoa que estava num país onde o evangelho era perseguido, para uma pessoa que vivia no Brasil. Aí essa pessoa que estava no Brasil falou que estava orando por eles, porque eram perseguidos. Aí ele falou assim: olha, eu acho que vocês deveriam orar por vocês, porque aqui na perseguição, os cristãos conhecem a Bíblia de cor e salteado, não faltam o culto, e aí, com toda essa liberdade, vocês não pregam mais o evangelho, vocês não fazem mais culto ao ar livre. Então, amados, quem está ligado na videira, não está assustado, desesperado, com medo desse ou daquele presidente. Quem está ligado na videira, está ligado na palavra, está com a lamparina cheia, e lembra de como nós somos salvos. Observe o que Paulo disse: visto como na sabedoria de Deus, o homem não o conheceu, aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Se é loucura da pregação, isso quer dizer com todas as letras que Deus não precisa que haja esse ou aquele presidente para ele abençoar a igreja. Até pelo contrário, ele nos dá livramento, não é da cova do leão, é dentro da cova. Só que só vai viver isso quando começar a perseguição, quem realmente estiver com a sua lamparina cheia. Só que quando começa o processo, quem não tiver com a lamparina cheia, não dá mais tempo. Já viu uma criança nascer e ficar adulta da noite para o dia? Pois é. Lembra que fala, ai das grávidas, das que amamentarem? Crente que estiver tomando leitinho, não vai suportar. E por isso está entrando em pânico. Indo para a porta dos quartéis, clamar ao exército livramento. Olha, como eu fico triste com isso. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das suas veredas. É o que acontece. Pessoas que têm a Bíblia na mão, mas não querem examinar, ou quando vem o erro em suas lideranças, não tem coragem de sair, porque a igreja para ele é um clube social.
Aí, não vou sair daqui não. Meus amigos estão todos aqui. Se eu sair, o que eles vão pensar de mim? Que eu sou um traidor. Aí o outro também pensa igual, e todo mundo fica lá. Entre obedecer a palavra, entre amar a Jesus e amar a palavra, eles preferem não perder as amizades. Não pregar contra o pecado. Hoje a política da boa vizinhança é: não pregue contra o pecado, para você não ser antissocial. Só que o que Paulo falou para Timóteo é para pregar sim contra o pecado, exortar. Então, o que algumas pessoas ainda não entenderam, que a purificação da igreja será dessa maneira. Observe bem, que por causa do pecado de Acã, de um só, houve a derrota, ok? Pecado de um homem que trouxe. Agora imagina uma igreja que está infestada de falsos profetas, de pessoas que perderam o temor de Deus, que para alguém ficar em adultério como pastor em uma igreja por 10 anos, eu não tenho noção a quanto essa pessoa perdeu o temor de Deus. Porque pecar já seria um extremo. Agora, ficar em pecado dentro da igreja como se nada tivesse acontecido, é isso. Uma igreja onde os cristãos falam palavrão como se fosse uma coisa normal, como seria que Deus ia abençoar uma igreja dessa? Agora, se um que pecou trouxe tudo aquilo de mal para a igreja, o que Deus vai fazer no final dos tempos é fazer a purificação. Observe que Paulo escreveu em Coríntios: façamos festa com os asmos da sinceridade, porque o fermento incha. O fermento incha. O que é o fermento? É a heresia. A porta larga, muitos entram. Então, é mais fácil você pregar um evangelho distorcido do que pregar a verdade. Porque a verdade só as ovelhas querem. A mentira, todo mundo quer. Um evangelho sem compromisso, um evangelho sem nenhuma mudança de vida. Observe que quando Jesus foi fazer aquele milagre de ressuscitar uma menina, ele manda que todo mundo saia, só entra ele e o pai da menina. O que Deus vai fazer nos últimos dias da igreja, eu vejo gente falando de avivamento, como se fosse um avivamento a nível do Brasil todo. Ah, que beleza, né? Até gostaria que fosse, né? Seria muito legal, né? Vai ser não, neném, vai não. O avivamento vai vir sim, com certeza. Porque o avivamento não acontece mais, sabe por quê? O adultério está dentro da igreja, o roubo está dentro da igreja, e as pessoas perderam o temor de Deus. Eu vi crente xingando palavrão desse tamanho, porque Bolsonaro perdeu a eleição. Meu Deus, o que é isso? E o pior, alguns até transgredindo leis. Vai ter crente sofrendo as sanções da lei, porque eles acham que eles podem transgredir a lei em nome de uma ideologia política. Mas a Bíblia fala que toda alma esteja sujeito à autoridade. Então, sabe quando é que vai vir o avivamento? Quando as pessoas realmente entenderem o valor que tem buscar a Deus. Esse povo que está alienado aí, desesperado, gritando nas portas dos quartéis, eles acham que, veja bem, tem pastores lá, tá? Pastores comandando. Eles acham que o socorro vem dos quartéis. Mas Davi disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O avivamento virá para pessoas que irão fazer da mesma forma, que hoje em dia o evangelho que prega é um evangelho sem cruz.
ou até falam na cruz. Só não falam que para carregar a cruz tem um detalhezinho. Para carregar a cruz tem que negar-se a si mesmo. E hoje em dia está plural, né? Hoje em dia está tão bom que os crentes estão assim, essa igreja não está boa, eu vou para aquela outra, né? As pessoas surfam nas igrejas, eu quero um lugar onde eu me sinta bem, quero um lugar que o camarada fala que eu estou no adultério e está tudo bem, que eu posso tomar uma cervejinha só que não é pecado, que eu possa andar com a minha roupa indecente e ter cargo na igreja, que eu possa, entendeu? Que eu possa ir com um decote daquele tamanho na igreja e o pastor não me deixar ter cargo lá. E se ele chamar minha atenção, eu vou logo para outra igreja. Então assim, crente hoje virou cliente. O avivamento virá para pessoas que se inseriram naquilo que está escrito lá em Lamentação. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes e me buscardes de todo o vosso coração. Esse evangelho que tem cruz, mas não tem renúncia, não é evangelho. Esse evangelho onde você dá o resto do tempo para Deus. Se der, eu vou na igreja. Não gostei não. O pastor falou, não gostei do que o pastor falou. Hoje eu não vou. É o evangelho igual esse povo está lá clamando pelo exército para dar socorro para ele. É esse evangelho. Onde nós iremos clamar ao Deus dos céus e, acima de tudo, arrepender dos nossos pecados. O evangelho chegou a esse nível, a culpa é nós é que temos de nos arrepender e confessar os nossos pecados. Ao invés de ir para a porta dos quartéis, vamos ir para a madrugada orar. Hoje o povo está bem. Já percebeu como é que é? Vamos fazer uma vigília. Não, me dá sono. Colocamos oração no grupo da igreja. Aparece um... Ninguém quer congregar. Não. Pastor não me manda. Aparece 2 ou 3 na live de oração. Uns não podem, mas uns não. Então, pastor, nada. Irmão, não perca o discipulado. O senhor não me manda. Não fica me falando para eu não perder o discipulado. Se você falar mais uma vez para eu não perder o discipulado, eu vou mudar de igreja. Já está me enchendo meu saco. Está assim as pessoas. Vai virar um avivamento quando as pessoas começarem a ter sede de Deus. Como Davi diz, a minha alma tem sede de ti, como as corças anseiam por águas. As pessoas não estão ansiando por Deus. Pessoas com o nome de pastores que nunca sentiram o gozo da salvação. Se esses pastores tivessem sentido o gozo da salvação, eles não iriam prometer: venha para Jesus que você vai ficar milionário, venha para Jesus que você vai arrumar uma esposa, venha para Jesus que Ele vai te exaltar. Não. Se os pastores conhecessem o gozo da salvação, eles diriam: vem para Jesus. Você pode até não melhorar financeiramente, talvez a tua esposa nem vai voltar para você, talvez você vai continuar morando de aluguel, mas você não vai ter mais vontade de beber bebida alcoólica, você não vai ter vontade mais de usar drogas, porque você vai viver embriagado do Espírito Santo. Você vai sentir algo que o dinheiro não paga, um gozo que você nunca experimentou. Mas como eles vão falar de algo que nem eles experimentaram? O avivamento virá quando as pessoas descobrirem que Ele é o príncipe da paz, que Ele tem uma paz, que Ele fala: eu não dou a paz quando o mundo a dá. Que paz? Por que Ele diz dessa maneira? Como o mundo dá paz? Aquela paz enquanto está no dia do pagamento, tem dinheiro para comprar bebidas. Paz como? Quando está tudo bem. A paz dele não. A paz dele pode estar acontecendo um vendaval, pode estar acontecendo uma guerra, ele tem paz, porque ele tem no seu coração o príncipe da paz. É isso. É para isso que virá o avivamento. Quando as pessoas realmente olharem para a cruz. Eu acho que eles nem perceberam. A cruz para eles é uma quimera. Por quê? Como que alguém morre por você?
alguém é humilhado por você, pelo teu pecado e pelo meu pecado, e alguém fala assim: o melhor de Deus para você está por vir. Como? Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos dava a paz estava sobre ele, e ele vai fazer algo melhor do que isso? Que melhor que ele vai fazer? Se ele sofreu, ele foi humilhado. O avivamento virá quando as pessoas se sentirem amadas. Como que alguém se sente tão amado por esse homem que morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida, e vai ficar procurando destaque na igreja, a glória desse mundo, ouvindo profetadas dizendo: Deus vai te exaltar, você vai virar um pregador famoso, procurando profecias de exaltação. Essa pessoa não sentiu o quanto ela foi amada. Ele morreu por nós, irmãos. Isso não é uma mentira, isso não é uma história, e ele quer ter comunhão conosco. Então, o avivamento virá quando alguém entender que o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. E se ele foi rasgado de alto a baixo, por que eu tenho que dizer para você: volte na semana que vem, que eu vou em Israel buscar água para você beber e ficar curado? Não. A função dos pastores é fazer o que Paulo disse: formar Cristo nas pessoas. A função dos pastores é conectar pessoas com Cristo através da palavra. Então, se eles tivessem realmente entendido a cruz, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, eles não diriam: venham receber a sua bênção. Eles diriam: venham agradecer a sua bênção, venha ter comunhão com esse Deus, venha conhecer uma paz que o mundo não pode dar. Então, amados, essa derrota que aconteceu, está acontecendo, é porque estão fraudando o evangelho, estão pregando o evangelho mais agradável, com fermento, para agradar a carne das pessoas. E quando as coisas se complicam, elas ficam desesperadas, sem paz, e indo para a porta dos quartéis, clamar por salvação. Então, amados, essa é a mensagem que Deus nos deu nessa manhã.